Demonstração experimental, equilíbrio de forças paralelas, aula A7. Os objetivos dessa demonstração consistem em verificar experimentalmente o equilíbrio estático de forças paralelas e aplicar conhecimentos de momento de força a equilíbrio de corpos. Material utilizado na primeira parte da demonstração experimental será uma barra horizontal, um suporte, e esses dois estão conectados através de um pino, uma peça de chumbo e maçores. Para medirmos as posições de cada uma das peças em relação a esse pino central, utilizaremos uma trena. E para medir a massa dos maçores, bem como da massa de chumbo, da peça de chumbo, utilizaremos uma balança digital. Introdução. Os conceitos utilizados nesse experimento são dois. Primeiro, a primeira condição de equilíbrio, onde a somatória das forças deve ser igual a zero, e a segunda condição de equilíbrio, somatória dos torques igual a zero. Para calcularmos a somatória dos torques, devemos nos lembrar de dois fatos importantes. Para definirmos o sinal do torque, sempre utilizamos a regra da mão direita e a convenção de sinais, onde o torque no sentido anti-horário é um torque positivo. Descrição experimental. Agora vocês verão uma descrição experimental com o monitor de Física 1, Vitório José. Vamos à demonstração experimental. Temos uma haste apoiada num pino e adotaremos o pino como polo. E vamos exemplificar com o experimento 1. Temos aqui uma massa de chumbo localizada na posição 7 e temos um outro maçor de 100 gramas aproximadamente no P4'. E queremos descobrir a massa do P9' para entrar em equilíbrio. Notando que se colocarmos qualquer massinha, já não fica mais em equilíbrio. Ou seja, queremos exatamente essa massa para estar em equilíbrio. Coleta de dados. Como vocês assistiram, devemos posicionar a peça de chumbo na posição L7, a massa sugerida na posição L4' e, ao medirmos a posição 9', devemos descobrir qual massa que, colocando ali, encontraremos o equilíbrio, ou seja, quando a barra ficará perfeitamente na horizontal. Vamos rever? Vamos lá. A peça de chumbo, na posição L7, né? A massa sugerida, 100 gramas, e devemos descobrir qual é essa massa para mantermos a barra na horizontal, ok? Então, as posições foram medidas com a trena e as massas conhecidas com a peça de chumbo. Pois bem, após encontrarmos o equilíbrio, devemos medir esta massa na balança digital também para sabermos o valor experimental dela. Mas poderemos compará-la com um modelamento teórico. Ok? Vamos lá. Então, temos aqui, queremos saber a massa que foi pendurada na posição L'9. Notamos que, primeiramente, devemos fazer o DCL dessa situação. Então, temos um torque exercido aqui na posição L7 pela força-peso da peça de chumbo. Do lado esquerdo, teremos um torque exercido pela força-peso da massa sugerida e um torque exercido pela força-peso da massa que queremos descobrir. Fora isso, temos a força de reação devido ao contato com o pino e a força-peso da haste, admitindo que temos uma haste homogênea, né? Cuidado, na tabela inicial, P significa posição. Aqui o P se refere ao peso das massas suspensas, ok? Verificaremos que T9 e T4 exercem torques positivos e T7 exerce um torque negativo através da regrinha da mão direita. Lembra que como estamos trabalhando com forças que são perpendiculares aos braços, podemos muitas vezes escrever diretamente essa equação, né? Porque o torque essencialmente é braço de força vezes o ângulo, seno do ângulo de 90 graus.
Queremos encontrar a massa M9'. Então, isolaremos T9'. Esse termo passa para o outro lado da equação com sinal negativo. Esse termo passou para o lado positivo. O braço de força LT9' passa dividindo. Uma vez conhecida a força T9' ou P9', porque elas são iguais, temos condições de calcular a massa M9', dividindo pela aceleração da gravidade. Correto? Então, comparando a massa M9' que tivemos que pendurar para a barra ficar na horizontal experimental com a calculada, encontraremos aqui um erro percentual de 5,2%. Agora, podemos também, embora não seja pedido no roteiro de vocês, calcular a intensidade desse vetor reação. Como? Aplicando a primeira condição de equilíbrio, né? Então, temos a força de reação no pino, menos a força-peso exercida pela massa M9', a força-peso exercida pela massa conhecida M4', a força-peso da haste e menos a força-peso da pecinha de chumbo. Então, passando todos esses sistemas para o lado direito da equação e substituindo os valores das massas já determinadas, no caso de M9', a massa determinada teoricamente, encontramos uma força de reação no pino de 5,66 newtons. Note que ajustamos o número de AS aqui em função do fato que estamos usando uma aceleração da gravidade com 3 AS. Agora faça você mesmo. Utilizando os dados fornecidos pelo seu professor, temos que a massa da peça de chumbo será colocada na posição 6, a massa sugerida de aproximadamente 100 gramas será colocada na posição L3', e teremos que descobrir qual é a massa que devemos pendurar na posição L8' para que o sistema entre em equilíbrio. Esse experimento vocês farão junto com o seu professor em sala de aula. A segunda parte dessa demonstração experimental consiste em analisarmos o problema de uma prancha apoiada em dois bloquinhos, A e B, e colocaremos um objeto numa posição inicial. O comprimento dessa prancha é fornecido, cerca de 1 metro. A massa da prancha já foi previamente determinada utilizando uma balança. A distância entre os centros do apoio A e B é de 55 centímetros. E a massa do objeto é 417,95 gramas. Veja a explicação da parte experimental com o Vitório. Vamos à demonstração experimental. Temos uma prancha de 1 metro de distância e dois apoios, apoio A e apoio B. Sendo que a distância do centro do apoio A e do centro do apoio B são 55 centímetros. E temos uma massa fixada aqui de aproximadamente 417 gramas. Situação A, a massa está a aproximadamente 10 centímetros do centro do apoio B. E temos uma situação B onde queremos o limite do descolamento no apoio A. Ou seja, ele quer o valor onde quase descola, mas ainda não descola. É aproximadamente aqui. Como vocês podem ver, ele está quase descolando, mas ainda não descolou. Por exemplo, se colocarmos mais para cá, vemos que vai descolar dali. Não é isso que queremos o limite. Então vamos passar à resolução da questão propriamente dita. Fazendo o DCL da prancha, notamos que os apoios A e B exercem duas normais. No centro da prancha temos a posição peso, a força peso. E o objeto O exerce uma força de reação NO para baixo. Então, determine o módulo da força normal proveniente do contato com o apoio B, que é esse segundo apoio aqui, né? Sabendo que esse objeto será colocado na posição 65 centímetros em relação ao ponto A. Bom, pessoal, então vamos à questão B, né? Continuação. Já que a gente já entendeu o DCL, vamos colocar o polo em A, calcular o peso da força P, né? O torque da força peso é esta distância aqui, vezes a força, vezes seno de 90. Note que esta distância do centro da prancha em relação ao centro do apoio A
não é exatamente 50 centímetros, e sim 47 centímetros. Existe uma espessura aqui que deve ser descontada. Então, menos P vezes 0,47, convertendo para metros, a normal de força de contato em B, 0,55, menos a força de contato em O vezes X. Né? Passando o peso vezes 0,47 para a direita e o NO vezes X para a direita, e 0,55 passamos dividindo. Né? Pela primeira condição, a gente sabe que a NO é exatamente igual ao peso do objeto. Então, substituindo NO pelo peso do objeto, vamos ver que teremos uma normal em B de 15,3 newtons. O limiar, a situação limiar, onde NA tende a zero porque estamos perdendo contato com o bloco A. Pela primeira condição de equilíbrio, somatório das forças igual a zero. Então, teremos NB menos P menos NO ou PO, pois NA só desaparece da equação porque ele está tendendo a zero. Encontramos o valor de 16,4 newtons para NB. Note que esse valor é superior ao encontrado anteriormente, pois o apoio em B tende a ser maior quando começamos a perder o contato com NA. Ok? Bom, então, continuação da questão C. A gente tem, colocando o polo em A, o torque da força-peso, lembrando que a gente descontou 3 centímetros aqui laterais do suporte, né? Por isso que o braço da força-peso está sendo escrito como 0,47, ok? NB, uma distância de centro a centro em relação ao centro do apoio A, é de 0,55 menos NO vezes X. Desta vez, queremos achar X, né? Posto que NB nós já encontramos. Então, passamos NOx para o lado direito, né? E X vai ser igual a menos 0,47B mais NB 0,55 dividido por NO. Lembrando que pela primeira condição de equilíbrio, quando analisamos o objeto, concluímos que NO é exatamente igual a PO. Ok? Então, substituindo o valor do peso da prancha, do peso do objeto e do NB que encontramos no slide anterior, encontramos uma distância em relação ao centro do apoio A de 0,79 metros. Notar que este valor é em relação ao centro do apoio A, né? Se quiséssemos em relação à extremidade esquerda da prancha, teríamos que acrescentar novamente os 3 centímetros comentados. Ok? Esperamos que vocês tenham entendido o cálculo de aplicação de segunda condição de equilíbrio e primeira condição de equilíbrio no caso de forças paralelas. E a equipe de Física 1 agradece aos alunos do curso de Engenharia em Mauá pela gentil colaboração em gravar os vídeos referentes à descrição experimental. Bom estudo a todos e até a próxima demonstração experimental.